Olá, profissional esteticista. Se você não me conhece, eu sou o professor Everton Lopes e eu estou gravando esse vídeo no dia 5 de agosto de 2020 para ter uma conversa aberta com você que é profissional da estética e que acompanha o meu trabalho e é esteticista e muitas vezes acaba me acionando para sanar algumas dúvidas em relação ao nosso destino dentro da estética, em relação ao que você deve fazer ao buscar uma pós-graduação, enfim. Se você não é esteticista, esse vídeo não serve para você, então não adianta assistir a este vídeo. Eu vou tentar ser o mais breve possível para falar com você, profissional esteticista, mas antes de chegar ao resultado final desse meu vídeo, que eu pretendo que não fique tão extenso, eu precisarei pontuar algumas coisas para que você entenda a mensagem que eu quero lhe passar. Antes de mais nada, esse vídeo que eu estou produzindo, ele deve ser visto em sua totalidade. Não pode ser descontextualizado, porque eu vou trazer uma série de informações, inclusive posicionamentos que eu seguia e hoje já não sigo mais. Então, por isso que ele só vai realmente ter valor, só vai fazer realmente sentido e minha opinião quando você compreender ele na sua totalidade. Então, antes de mais nada, eu não estou aqui enquanto CNPJ, eu estou gravando este vídeo enquanto CPF, enquanto esteticista, não falo nem enquanto professor Everton Lopes, tá? Embora muitos me conheçam pelo trabalho que eu executo enquanto professor dentro da estética. Resolvi gravar esse vídeo porque ontem eu recebi, até onde eu contei, 117 contatos de pessoas me perguntando meu posicionamento em relação ao esteticista trabalhar com intradérmicos, inclusive uma pós-graduação em intradérmicos que foi montada alguns anos atrás para esteticistas. Então eu preciso explicar muitas coisas para vocês. Eu vou explicar um pouquinho da minha história na estética para que você também possa entender o quanto eu fui mudando de posicionamento, fui muito conservador em alguns pontos, em outros nem tanto, né? Então hoje eu já nem consigo defender tanto um Everton esteticista tão conservador como era no início. Tem uma história, toda história ela precisa ser respeitada e a história é sempre sua e mais de ninguém. Então a minha história diz muito a meu respeito e a esse posicionamento que eu passo a ter a partir de agora. Então por isso que eu acho muito legal esse bate-papo, como muitas pessoas ficaram me chamando ontem, praticamente eu não produzi a nível do trabalho que eu executo no dia a dia, ontem no dia 4 de agosto, e hoje, dia 5, eu falei, não, eu tenho que gravar um vídeo, porque eu não posso ficar toda hora dando mesmas respostas, não dá para ficar copiando um texto e colocando, as pessoas vão lá e descontextualizam, você grava um áudio, você envia 20 áudios para a pessoa pega um áudio que, de repente, não diz a realidade do que você estava tentando explicar. Então eu acho que o vídeo vai me facilitar muito a sanar para essas pessoas que querem ouvir, que querem um feedback do professor Everton. Eu acho isso válido, aliás, do Everton esteticista. Então, volto a repetir, não estou aqui em nome de nenhuma instituição de ensino, não estou aqui em nome de sindicato nenhum, até porque não sou ligado a nenhum sindicato, não estou falando em nome de associações, eu estou aqui falando o meu posicionamento enquanto esteticista, enquanto pessoa CPF que continua crescendo e estudando dentro da estética. Quando eu entrei para a estética, o meu primeiro contato, hoje eu tenho 35 anos de idade, o meu primeiro contato foi aos 15 anos. Só que eu não passei a me dedicar 100% para a estética. A minha história com a estética, ela começou um pouco mais tarde. Aos 18 anos eu saí do interior de São Paulo e fui para São Paulo, não tinha o técnico em estética porque não havia no interior de São Paulo o técnico, ainda era novidade para lá, São Paulo já tinha,
Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui tentar trabalhar com estética, mas justamente por ter vindo do interior, a minha formação era livre, diga-se de passagem, muito boa, porque naquela época você realmente estudava dentro de um curso livre por muito tempo, né? Foram ali 9 meses, de segunda a sexta-feira, período integral, o formato do curso que eu recebi. Então, quando você vai somar tudo isso, a carga horária é até maior do que um ensino técnico. Em 2018 cheguei em São Paulo, não consegui entrar na área, comecei a trabalhar um pouco como freelance, mas fui me dedicar a outros setores, inclusive na parte administrativa, enfim. Quando foi em 2006, eu voltei para a estética. 2005 para 2006 eu resolvi que iria trabalhar com estética, ou seja, 15 anos atrás eu falei, não, eu quero estética, é isso que eu vou seguir. Voltei a trabalhar um pouco mais intensamente, na ocasião até no fundo da minha casa, e aí em 2007 eu falei, eu vou atrás do curso técnico. Senti essa necessidade de continuar crescendo na minha profissão. Passei a viver 100% de estética, entrei no ensino técnico. Quando eu entrei no ensino técnico, eu comecei a observar os meus professores, que eu gostava de dar aula, eu já sabia disso, e eu queria saber o que eu precisava para ser um professor. E aí eu percebi que haveria necessidade de fazer uma graduação. E assim o fiz. Entrei na fisioterapia, porque naquela ocasião a briga entre estética e fisioterapia era muito grande. Então, o fisioterapeuta, por meio da dermatofuncional, tem um amparo dentro da estética, e eu vi a necessidade de seguir o mesmo caminho que a maioria dos meus professores seguiram. Então, todos eles eram físio, exceto uma que era bióloga e técnica em estética. Resolvi fazer faculdade de fisioterapia de manhã, à tarde o técnico, e trabalhar à noite, porque eu tinha um salão, e dentro do salão que eu tinha a parte de estética, eu tinha que estar presente todos os dias. Então imagine só o quanto foi essa minha luta acerca disso. Só que depois de um semestre eu percebi que a fisioterapia não me atenderia. Nada da grade curricular da fisioterapia, exceto anatomia, fisiologia, né, coisas ali mais básicas da área da saúde, realmente estavam me agregando. Então eu já via no técnico recebido anatomia, fisiologia, patologia, todas essas questões que eu estava revendo dentro da fisioterapia, e observando detalhadamente a grade curricular, não iria ser atendido em 4 anos em absolutamente nada. Hoje, se alguém estiver me ouvindo, vai reclamar, vai falar assim, você está mentindo, porque a grade curricular da físio, a grade curricular de biomedicina, já tem cadeiras que tratam de estética. Isso em 2007, eu não me encontrei na faculdade de fisioterapia que eu fui fazer. Certo? Então, entenda que existe todo um contexto para que vocês possam encontrar o meu posicionamento, o meu raciocínio. E eu não estou aqui para falar das outras profissões, estou para falar da minha história dentro da estética e do posicionamento que eu tenho a comentar sobre o intradérmicos na estética. Então, resolvi abandonar a fisioterapia, permaneci na estética, me formei como técnico em estética em 2008. Em 2009 eu fui convidado para dar aula para curso livre. Em 2010 eu fui convidado para dar aula em três escolas técnicas, e eu percebi que eu estava sendo absorvido pelo meu mercado. Eu queria dar aula, encontrei o caminho, como esteticista estava realizado, como técnico estava perfeitamente realizado. Em 2011 as coisas começaram a melhorar muito para mim, por conta de uma técnica que eu desenvolvi chamada Ball Message. Ela foi reconhecida fora do país, revista fora do país me acionou para criar matéria. Eu cheguei ao conhecimento de um dos grandes congressos aqui do Brasil de estética. Pessoalmente, agendaram uma reunião comigo e o organizador me chamou, falou do meu trabalho, que eu fui muito bem recomendado, e me abriu portas. Me colocou dentro de um congresso no Rio de Janeiro e colocou dentro de um congresso em São Paulo. No Rio de Janeiro, no palco principal, em São Paulo,
como um tema livre, né, para abordar uma técnica que então eu apresentei em primeira mão, eu afirmo, porque até hoje eu não conheci outro esteticista que tenha realmente feito isso, mas eu me recordo que o ano era 2011, agosto de 2011, e eu fiz o meu primeiro trabalho de apresentação como um palestrante, vamos assim dizer, nesse congresso, com o microagulhamento. E diga-se de passagem, o microagulhamento, ele estava chegando ao Brasil, ele chegou de 2010 para 2011, então eu não me recordo, não vi nenhum documento, eu ouço às vezes alguém comentando, mas não vejo provas de que um esteticista tenha ido a público fazer a apresentação de uma técnica que ainda estava chegando no Brasil. Então, não havia registro de roller, eu obtive todos os detalhes de como funcionava através de uma médica que me procurou para treinar a equipe dela, isso no ano de 2010. Em 2011 eu estava preparado para apresentar o trabalho que eu havia levantado sobre microagulhamento como uma tendência. Tanto que o tema foi TIC, terapia indutora de colágeno, naquela época, naquela condição. Inclusive, foi ali que eu comecei a entrar para esse universo de palestras, congressos, a ser mais atuante, porque antes eu estava como um participante. Inclusive, nesse tema livre, eu me recordo muito bem a pessoa que estava apresentando. Aqui eu não quero citar nomes, tá? Mas são pessoas que passam na minha vida, eu tenho grande carinho, por isso que eu não estou dando nomes, porque não entrei em contato com essas pessoas para avisar que estaria fazendo esse vídeo, então não quero fazer nenhum tipo de associação com essas pessoas, mas tem muita gente dentro da estética que eu admiro muito, que passou pela minha vida. Enfim, entrei com algo polêmico que era o microagulhamento. Muita gente torceu o nariz, as esteticistas cochichavam e falavam, Deus me livre, furar a pele do cliente, esse monte de agulha, ninguém acreditava que a técnica seria tendência. Em 2012, o primeiro registro de roller saiu, né, aqui no Brasil, então a coisa começou a não ser uma tendência, a não ser um estudo, a não ser um experimento, e começamos a executar a técnica de verdade. Aí começou o primeiro problema. Esteticista não pode trabalhar com agulhas. E eu sempre contestei isso. Mas aonde está escrito que nós não trabalhamos com agulhas? Aonde tem? Aonde tem isso? Porque se alguém diz que não pode, essa pessoa tem que apresentar aonde e todo o detalhamento. E as coisas precisam ser muito bem encaixadas. Nós não tínhamos lei para estética, para o esteticista, e era uma baderna. Nesse mesmo ano de 2012, começou a tomar força a entrada dos biomédicos para a estética. Eu fui convidado, inclusive, para participar de um ato solene de apresentação para os esteticistas. Aconteceu em São Paulo, se eu não me engano, na Câmara dos Vereadores em São Paulo. Se eu não me engano é isso, lá perto do Ibirapuera. Tá? Posso enganar aí o nome, mas o local é ali. Quem conhece São Paulo, quem conhece a região ali sabe do espaço público que eu estou falando. Na verdade, ali desse espaço mais de ambiente político. E fomos convocados para a apresentação da proposta dos biomédicos absorverem os esteticistas no seu conselho de biomedicina. Todo mundo achou formidável. E eu, gente, deixa eu contar para vocês. Eu estava em todos os lugares que alguém fosse tratar de estética. Eu nunca me envolvi com política. Depois eu entendi que em alguns momentos você precisaria se envolver para buscar algum benefício para o profissional da estética. Mas durante muitos anos, enquanto eu fui acompanhando a estética, eu observava que muita gente tentou regulamentar a estética. Eu observei que muita gente tentou fazer coisas boas pela estética. Mas sempre houve panelas, esse grupo que não se dá com o outro, essa presidente que odeia a outra, umas coisas horrorosas que, como eu disse, eu não vou expor aqui, mas só para vocês entenderem que para mim não importava se era Chico ou Francisco, como alguns costumam dizer por aí, né? Eu não queria saber quem estava por detrás, eu queria saber o benefício que a minha categoria iria receber. E nessa noite dessa apresentação da biomedicina, eu achei tudo lindo, maravilhoso, a proposta de receber, ser abraçado por um conselho, isso seria maravilhoso. Mas eu saí dali com um posicionamento de que eu não iria aderir. E já expliquei isso muitas vezes, então vou deixar registrado no vídeo para que você entenda também o porquê. Eu não aceitei, assim como muitos ali não aceitaram,
acredito que mais de 90%, pelo menos naquele primeiro momento, disse que não, porque ao final da explicação de como funcionaria, eles deixaram claro de que nós iríamos para o conselho deles, iríamos ter todas os deveres com eles, inclusive pagamentos de taxas, ser fiscalizado por um fiscal, obviamente, isso acontece com qualquer conselho, porém, nós não teríamos direito a voz e voto. O que significa não ter direito a voz e voto? Significa que se amanhã alguém for resolver se o esteticista vai trabalhar ou não com uma técnica nova que surgiu, como todos os dias surge, quem vai decidir isso é só os membros do conselho ali, os biomédicos, porque o esteticista não tem direito a voz e voto. Foi isso que deixaram claro. Eu contestei com a pessoa que me fez o convite, que estava à frente, uma professora muito respeitada, biomédica, esteticista, ao qual sempre tive também muito respeito pela história dela, embora não concorde com algumas ações. Todo mundo que passou pela minha vida, que envolveu essa vontade política, eu concordava em alguns aspectos, em outros não. Eu nunca tive ali algo contra a pessoa, e sim contra um posicionamento, porque essa é a minha postura. Eu respeito muito a sua história. Eu posso não concordar com o que você está dizendo neste momento, mas não tenho por que lhe odiar, porque amanhã você pode mudar esse posicionamento, né? Exceto quando a gente observa realmente falta de caráter e a gente ainda insiste, mas descobre que não tem. Mas graças a Deus foram poucas pessoas assim que passaram pela minha vida. A grande maioria, que inclusive às vezes até nos afastamos, foi mais por um posicionamento político, idealista naquele momento. E volto a dizer, as pessoas mudam, né? Eu fui me moldando, criando, construindo a minha história e o meu pensamento com base em todas essas minhas experiências, que não foram as suas experiências. Então talvez aquilo que eu estou te dizendo hoje, nada vá ser absorvido. Eu não estou aqui com o intuito de mudar o seu pensamento. Eu quero simplesmente colocar o meu posicionamento, porque 117 pessoas me procurar para perguntar da mesma coisa, alguma coisa está acontecendo. Então, eu precisava fazer esse vídeo e já contar um pouco da minha história, porque tem muita gente que pergunta também, Everton, conta a sua história. Então a gente já faz um vídeo só. Então, voltando, saí dali decidido de que não iria absorver, entrar para o Conselho de Biomedicina. E assim segui a minha vida até agora. Nós estamos em 2020, então de 2012, quando isso aconteceu, até 2020, foi esse o posicionamento que eu sempre tive e tenho até agora. Não entrar para o Conselho de Biomedicina, porque eu tenho que lutar pela independência da minha categoria e não deixar que uma outra categoria responda, decida, na verdade, né, sobre aquilo que eu vou fazer. Eu até entendo que a fiscalização ficasse na mão de um biomédico, mas aí decidir algo sem a presença do esteticista, sem o direito dele se defender, porque não era nem votar. Você não tem direito a voz e voto. Estou falando aquilo que foi dito naquela noite e existem milhares não, dezenas, talvez centenas de testemunhas que participaram conosco naquele ato. E aí, segui minha vida. 2012 para 2013 teve um outro evento que me marcou muito. E diga-se de passagem, gente, continuava um técnico em estética muito satisfeito. Eu cresci muito enquanto técnico, muito. Eu fui o primeiro, né? Não é um dos primeiros, eu fui o primeiro esteticista a ser convidado de forma oficial a assinar um cosmético. Isso aconteceu por meio de uma marca, não vou falar de marca, embora adoraria, tá? Mas não vou falar de marca, não estou aqui falando nem da minha, nem da minha instituição de ensino, da minha escola, então não quero citar nomes, mas uma marca me convidou com muito carinho para assinar o seu produto. Depois, no mesmo ano, mais 2 marcas. Então, eu já estava com 3 marcas assinando o produto. E aí, depois, no ano seguinte, mais uma marca, ou seja, a 4ª marca. E anos depois, em 2018, eu já estava assinando uma marca toda minha. Não estava assinando um produto para uma marca. Porque algumas marcas eu assinei 3, outras 4, outras foram 1 produto. Agora, eu estava sendo convidado para assinar toda a linha, todos os produtos dessa marca, ao qual
O pessoal fala que eu sou o dono, que a marca é minha, mas na verdade não sou o único dono. Eu tenho parte dentro de uma marca de cosmético, que eu nem vou falar do nome da minha marca aqui, embora alguns já saibam, porque eu continuo ainda tendo parceria com outras marcas também, tá? Então, enquanto professor, eu sou aberto a todas as marcas. Enquanto técnico, aí eu respondo por uma marca. Então eu estava muito satisfeito enquanto técnico. Tudo aconteceu na minha vida enquanto técnico em estética. Mas eu fui sentindo a necessidade de avançar e de buscar complemento na minha formação. Não para dar aula em faculdade, mas porque eu senti essa necessidade de continuar evoluindo. E aí, 2012 para 2013, eu ingressei na faculdade, que eu concluí no meio do ano de 2015 para poder fazer pós-graduação. Aí foi onde eu fui fazer pós-graduação em coach e gestão de pessoas, depois eu fiz docência do ensino superior, depois eu vou chegar nas outras especializações. Mas só para vocês entenderem que enquanto técnico eu sempre estive muito feliz, não me fez falta, mas eu sentia necessidade de ampliar os meus horizontes, tá? Financeiramente não fazia falta. Tanto que em 2015, quando eu concluí a faculdade, eu fui para Londres ministrar cursos lá e até fui premiado lá e tudo mais, como uma homenagem muito bacana que fizeram para mim respeito ao trabalho que eu executava aqui no Brasil. Então realmente eu continuava ali em evidência. Nas redes sociais eu cresci muito em 2011 e 2012. Ali eu vi muito realmente um retorno de uma postagem que você fazia e a visibilidade, porque hoje visibilidade envolve engajamento e muitas vezes o patrocínio daquela sua postagem. E o Facebook mudou muito de lá para cá, então hoje você realmente aparece quando você paga para isso. Então 2011, 2012 realmente foi o meu ano. 2012 para 2013, nós abraçamos uma causa: desmistificar a criolipólise para o esteticista. Porque a criolipólise começou a crescer e aí começaram a barrar o esteticista. Vocês vão entender onde eu quero chegar em tudo, tá? Desculpe o vídeo ser longo, ele vai durar aí pelo menos uns 40 minutos praticamente. Então o que acontece? Nós vimos uma tendência, uma tecnologia entrar para o Brasil e eu observei essa tecnologia, não me interessei por ela, mas eu comecei a receber esteticistas me questionando por que não poderia, por que não poderia, por que não poderia. Era um equipamento caríssimo, a locação por 12 horas cara, né? Porém, dava muito retorno financeiramente falando, porque você cobrava muito bem. E aí eu fui investigar sobre o registro do equipamento e não encontrei nenhum impedimento para o registro. E, gente, eu não tinha experiência com isso, eu tenho um pouco de experiência porque toda hora fuçando, tentando fazer uma interpretação jurídica. De lá para cá também já acionei muito advogado para me dar suporte, então hoje eu tenho uma experiência um pouco maior e consigo fazer algumas defesas de uma forma mais rápida, vamos assim dizer. Mas só para vocês entenderem, descobri que não havia impedimento e resolvi assumir essa bucha e a dar o primeiro curso de criolipólise 100% para esteticista. Saiu até em revistas, matérias falando sobre isso. Enfim, continuei ali encabeçando esse novo formato de curso de criolipólise exclusivo para esteticista e a dar o suporte também, porque qualquer curso que eu trago para perto de mim, que a gente acaba trazendo para dentro da escola, eu estudo muito bem ele. Muitas vezes não há realmente uma segurança jurídica e aí eu acabo não optando por trazer. Como tem algumas técnicas que a gente acabou não realmente incorporando aí dentro do nosso hall de cursos. Mas quando eu resolvo abraçar, nós tomamos todos os cuidados na parte teórica, na parte prática e também em dar um suporte jurídico para quando você tiver algum tipo de problema. Eu já recebi contato de aluno chorando desesperado, dizendo que a radiofrequência dela, que estava tudo certinho, que tinha Anvisa, foi lacrada. Com o cliente atendendo e tudo mais, entraram e diziam que ela não poderia enquanto esteticista. Já vi isso acontecer com ultrassom, já vi isso acontecer com corrente russa. Eu percebi ali que não existia
uma fala uniforme a nível nacional acerca de vigilância sanitária, acerca de fiscalização em alguns aspectos. Então, em alguns aspectos, nós temos esse desentendimento. Então, por isso que nós fomos realmente batalhar ali a aprovação de uma lei federal. Existe toda uma história também que eu ajudei a participar muito ativamente, né? Então, não tenho o porquê esconder isso, todo mundo sabe muito bem acerca disso. Inclusive financeiramente, não só eu, vários outros envolvidos ali, diga-se de passagem, uma pequena parte, tá? Então, o grupo que movimentou toda a regulamentação aí da estética era gigantesco em termos de números, 40 mil pessoas mandando e-mail, pressionando o Senado, né? E essa história, os bastidores, poucas pessoas conhecem. Então nós tínhamos ali uma batalha diária. E manda para deputado e-mail, e manda para senador, e manda... Olha, para todo mundo que vocês imaginarem, politicamente a gente começou a movimentar para que a lei 13.643, aprovada em 3 de abril de 2018, executada em 3 de abril de 2018, existisse. E tem muita gente que não gosta dessa lei. Porque a lei poderia envolver mais coisas. Mas ou era isso ou não era nada, e nós precisávamos barrar a entrada das pessoas sem informação. Então, de lá de trás eu estou fazendo links para vocês entenderem todo esse processo, tá? E aí, financeiramente, eram poucas pessoas que ajudavam para mandar a representante do grupo para Brasília, para tentar mandar ônibus. Vocês não têm noção do que nós tivemos que fazer para poder levantar dinheiro, custear mandato de injunção, que fala isso, que custou 12 mil reais, se não me falha a memória naquela ocasião. Tudo isso dinheiro de um grupo pequeno e de pouquíssimas empresas que foram lá e contribuíram. E cada um contribuía da forma que podia. 100 reais, 50, 10, 20, 30, enfim. Se hoje existe uma lei, ainda que não seja tão ampla, se você não contribuiu financeiramente, se você não contribuiu mandando os e-mails, você não tem direito nenhum de contestar essa lei. Porque essa lei é um marco na nossa história. Há décadas tentávamos buscar uma regulamentação e isso nunca aconteceu. Precisávamos barrar a entrada de pessoas sem formação. E isso aconteceu. Everton, mas tem gente ainda entrando. Aí já é uma falha na fiscalização. Mas que não pode, tá? Estamos amparados dentro de uma lei. Mas voltando para a história. Criolipólise, abracei essa causa e seguimos até 2015 com criolipólise. Aí as técnicas foram barateando, foram sucateando o acesso ao conhecimento. Então, você tentava elitizar realmente e colocar um preço justo. Eu nunca cobrei preço caro, mas sempre cobrei preço que sempre achei justo, acessível. E aí você via pessoas vendendo por a 5% do valor que deveria ser cobrado. As pessoas começaram a reaproveitar a manta de proteção da máquina. Enfim, vi que o mercado de criolipólise já não seria tão viável para nós. E aí, eu resolvi abraçar outra causa. E eu vi que existiam profissionais trabalhando há bastante tempo com o Carbox. E olhei para o Carbox e falei, deixa eu ver se isso está certo. E fui investigar. Para minha surpresa, descobri que o Carbox não havia restrição de uso. Mas aí as pessoas contestavam. Mas está injetando, fura a pele. A lei do ato médico é a lei que pode nos barrar em algumas questões estéticas. Pela lei, pelo projeto de lei, realmente furar a pele, entregar alguma coisa na pele, seria considerado invasivo. Só que isso foi vetado. O entendimento foi de que não haveria possibilidade de aprovar a lei na sua totalidade, o projeto de lei, porque você esbarraria em algumas profissões que manipulam muito a pele e que muitas vezes precisa, inclusive, perfurar a pele. E assim foi barrado. Então, é tido como invasivo, tá? Invasivo, tudo aquilo que perfura órgãos internos. A pele é um órgão externo de proteção. Perfurou órgãos internos, adentrou orifícios, é tido como invasivo. Não vou entrar no mérito se o tal conselho pode, se tal conselho não pode. Eu estou aqui para falar da minha profissão, é a única que eu tenho total autonomia para falar, porque sou um profissional desta área.
E aí eu descobri que o Carbox não tinha esse impedimento, fui atrás de empresas, muitas me viraram as costas, não quiseram me explicar. E aí eu encontrei uma empresa que eu sempre falei abertamente também, mas nesse vídeo não vou falar de ninguém, tá? Essa empresa me abriu documentos, me mostrou como funcionavam os seus registros e me deixou claro de que não havia um direcionamento do equipamento para um determinado tipo de profissional. Quando você registra o equipamento junto à Anvisa, ele tem uma classe de risco e também ele pode ter uma exclusividade para um determinado tipo de profissional. Só que a maioria dos equipamentos que nós temos na estética são para profissionais da estética ou profissionais da saúde estética. E aí, quanto à classe de risco, você tem classe 1, que é baixo risco, normalmente equipamento que realmente não apresenta risco, inclusive equipamentos que possam às vezes ser comercializados para o consumidor final, ou seja, não, né, existe ali uma obrigatoriedade a nível do conhecimento, porque ele é mais seguro. E existe o equipamento classe 2. Este é restrito ao profissional e que tenha recebido treinamento. Então, ficou tudo muito claro, recebi orientações jurídicas, fui atrás de advogado, movimentei muito para poder implantar o curso de carboxterapia. Na ocasião, ninguém me deu apoio. A minha escola assumiu essa responsabilidade. E eu sabia que a responsabilidade era muito grande. Porque imagine só, você colocar 10, 20, 100 profissionais, 500 profissionais, 1000 profissionais, trabalhando com uma técnica que todo mundo até ontem dizia que não se poderia trabalhar. Se você tem fiscal chegando no teu espaço dizendo que você não pode trabalhar com uma rádio, que todo mundo está cansado de saber que nós podemos, quem dirá com algo que é diferente, que você vai injetar um gás dentro da pessoa. E aí, abraçamos tudo isso. Eu tive, de 2015 até hoje, acompanhando somente 3 casos de contestação em que a profissional não conseguiu resolver. Aí nosso apoio jurídico orientou como advogado da profissional deveria agir. E um caso que aconteceu na Grande São Paulo, não vou citar também qual foi a cidade especificamente, que o caso foi mais grave. Mas ali também, gente, quando você entre em contato comigo, lembrando que esse suporte eu dou para aluno, tá? Porque eu trabalho, eu tenho meu ganha-pão, não vou ficar ali o tempo todo atendendo o pepino dos outros, até porque eu não sei o nível de conhecimento que você tem acerca daquilo. Eu dou suporte para o meu aluno dentro daquilo que eu o treinei, que eu o habilitei, certo? Isso tem que ficar muito claro também. Você teve um problema de microagulhamento lá com alguém e comigo você só fez um curso, sei lá, de atualização corporal, eu só dou suporte para aquele curso que eu habilitei, porque eu entendo, eu sei o nível de conhecimento que você recebeu. E aí, eu pedi, a primeira coisa que eu peço, me manda aí o auto de infração, o documento que ela deixou com você, alegando e contestando o que está errado. E ela me mandou. Eram 3 páginas. E começou que a profissional não tinha certificado. Ela era uma profissional com graduação, mas não estava com certificado no espaço, no local visível. Ela não tinha o certificado do Carbox. Não tinha, tá? Eu dei para ela, mas não estava no espaço dela. Foi constatado câmara de bronzeamento artificial por luz UV, que estava proibido. Está ainda proibido, né? Até onde eu sei, porque bronzeamento não é a minha área. E aí começou. Não tinha alvará de vigilância sanitária, não tinha coleta de lixo contaminado, não tinha recipiente apropriado para o descarte de materiais perfluorocortantes, o lixo contaminado ali com sangue, com tudo, estava transbordando com material no chão. Tudo isso relatado, gente. Tudo isso relatado. E aí, fazia aplicação de enzimas. Olha, eram tantas coisas ali. E por último, estava ali que houve o lacre da máquina do equipamento de Carbox. E a esteticista desesperada só pedindo para eu ajudar ela, que ela precisava liberar a máquina de Carbox, Eu falei assim, minha filha, primeira coisa, você está toda errada. Então, não é nenhuma questão de argumentar se podemos, se não podemos, com base em tudo aquilo que eu explico dentro da aula, com tudo aquilo que eu já expliquei, inclusive por matéria. Em 2015 eu comecei esse processo, só em 2018 sindicatos e associações chegaram nesse entendimento, que eu sempre fiquei batendo na tecla,
e aí fizeram notas. Hoje, né, poucas, quer dizer, uma grande parte já sabe que nós podemos Carbox, mas existe ainda um número muito grande de pessoas desinformadas quando alguém questiona Carbox e vai lá e fala, não pode. E que você quer ver eu morrer é ver um esteticista sair falando não pode, simplesmente replicando algo que ele obteve de informação de uma pessoa de outra formação, de uma pessoa que não é esteticista, que não entende da nossa lei, que não vasculhou, que não entende, às vezes, de uma brecha que existe, porque eu comecei a aprender que, em algumas situações, você não tem um impedimento claro, mas você tem uma brecha, e aí você pode se defender, não vai defender muitas vezes na categoria, na massa, mas cabe a você pegar o seu advogado e ir ali atrás do seu espaço, do seu consultório estético. Então aprendi muito a respeito disso. Mas aí depois todo mundo começou a dar esse apoio, mas ninguém dá os créditos. De falar, olha, realmente o Everton peitou muito isso. São poucas as pessoas que trazem esse reconhecimento. Embora não sou mestre da carboxiterapia, inclusive eu respeito outros profissionais de outras áreas que promoveram a Carbox no seu meio há muito tempo antes. Eu estou falando da minha relação de defesa do Carbox para esteticista, de dar a cara, ok? Resumindo, essa menina conseguiu desbloquear a máquina dela, conseguiu liberar ali o uso para ela, mas não sei se liberaram o uso dentro daquele espaço. Não dei continuidade, ela se afastou um pouco de mim depois que eu fui mostrar os erros e tudo mais. Não sei a quantas andas, mas todas as alunas que mantêm contato comigo, todas trabalham normalmente, já tiveram que argumentar com o fiscal, algumas tiveram que ir atrás de advogado, e aí trabalham normalmente. Então vocês precisam entender isso, que até mesmo um simples equipamento que a gente sabe que trabalha, sempre trabalhou, tem história com isso, podem amanhã complicar e pegar no teu pé. Mas acima de tudo, o seu espaço tem que ser um espaço regular. Não adianta você querer fazer nenhum procedimento dentro da estética sem regularizar o seu espaço. Isso é muito grave. E tem gente que acha que é caríssimo. Você não vai gastar aí 400, 500 reais por ano para manter o teu espaço regular. Se você é uma empresa, você precisa começar por aí. As pessoas têm medo de procurar a vigilância sanitária, de buscar instrução, de argumentar. Mas elas têm medo de argumentar porque elas não têm o conhecimento que precisa ter. E eu só tenho esse conhecimento porque o tempo foi me promovendo, né? me entregando esse conhecimento, e não tenho conhecimento, não detenho conhecimento de tudo. Mais uma vez, é a minha história, a história da minha batalha dentro da estética. E continuei ali avançando. Aí quando foi? Em 2016 veio uma premiação, né, como esteticista do ano. Tem até aqui, ó, tenho muito orgulho disso, embora não acho que 2016 eu tenha merecido isso, porque a minha história realmente aconteceu muito lá atrás, né, 2011, 2012. Continuei dentro da estética, fui buscar o mestrado. O mestrado me levou para o mestrado de educação, porque não tinha dentro da área da estética algo que realmente me motivasse. Até conheço uns professores que foram fazer alguma coisa voltada para fotônica. Não encontrei o mestrado no Brasil, porque nós não temos um mestrado destinado à estética. Em 2015, um grupo de professores me convidou para ir para a Argentina, para fazer um mestrado na Argentina, mas depois teria que tentar convalidar ele aqui no Brasil. Eu não fui, não participei, a minha agenda também não permitia, e a grade não me agradou. E aí, continuei nessa luta pelo mestrado. Entrei no mestrado em 2016, se eu não me engano, entrei no mestrado. Só que depois de um tempo eu abandonei ele. Vi que não era interessante. Aí, em 2018, eu decidi que iria retomar para um mestrado. E como eu estava fazendo algumas viagens para fora do país, algumas até mostrando em rede social, outra não, porque muita coisa que eu faço para mim, não faço para ninguém ver. Algumas coisas você faz e enquanto instituição você tem que mostrar, né? Porque eu tenho CNPJ também. Então comecei a galgar algo fora, porque eu já vi que professores lá atrás tiveram experiências boas fora do país e fomos atrás para poder fazer.
uma relação muito forte com a Espanha nesse sentido, a Europa realmente me atendendo nesse sentido. E aí comecei uma coisa lá fora, ia ser híbrido, né, semipresencial, depois deu um problema e eu acabei finalizando este ano de um outro formato, 100% online, que não foi aquilo que eu busquei, não foi aquilo que foi combinado no início, mas foi uma adaptação e eu gostei de como foi encontrado. Gente, não me procure para perguntar sobre instituições, qual é a faculdade, pesquisem, porque para mim ninguém nunca entregou nada. E experiência é muito pessoal. Então, enquanto você vai lá e fala, faz tal curso que é bom, você indica e a pessoa volta e fala, não gostei, é uma porcaria. Depende muito de como você busca isso, como você estuda. Né? Tem gente que condena um mestrado feito à distância. Aqui no Brasil, nós não temos, principalmente para a nossa área, um 100% à distância, com toda a validade de reconhecimento que exige-se no MEC. Como eu fiz a título realmente de ampliar conhecimento, e eu não pretendo batalhar para validar o diploma aqui no Brasil, embora tenha a apostila de Haia, então vale também ir atrás de entender o que é a apostila de Haia, tá? A apostila de Haia é a validação, um acordo que o Brasil tem com uma série de países, onde através desse acordo, que se chama apostila de Haia, é muito estranho o nome, né? Mas é assim que funciona, existe o reconhecimento daquele documento emitido de um determinado país. Então a minha formação, o meu mestrado foi em medicina estética, não sou médico por conta disso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu comecei a me aprofundar nesse campo dos intradérmicos através dessa possibilidade de mestrado. Então fui ali ampliar conhecimento por conta daquilo que eu fiz com microagulhamento, daquilo que eu fiz com carbox. O jato de plasma entrou muito também numa era assim, o microagulhamento elétrico também entrou nesse contexto. Depois veio a intradermoterapia pressurizada, que ainda vou contar um pouquinho sobre isso. É uma longa história, né? Então eu tenho o meu título de mestrado, ele vale principalmente fora do país, principalmente Espanha, e um outro por uma universidade católica da Argentina, porque eles têm esse vínculo, e se eu não me engano mexicano também, são 3, tá, gente? E aí o que acontece? Eu fiz para mim, a título, tenho um título de mestre, mas não vou, meu intuito não é entrar numa universidade, lecionar dentro de universidade, para você ter que ter todo aquela questão de fazer a validação do seu diploma aqui dentro do Brasil. Eu sempre pensei que título, papel, ele não diz muito a seu respeito, é a sua história que vai contar. Tinham meninas que me chamavam de mestre antes mesmo de ter um mestrado. E hoje, tendo mestrado, nem faço questão tanto do título. Nunca liguei para Lattes, comecei a fazer o Lattes para ir registrando para mim mesmo, nunca mandei o meu Lattes para ninguém, tá? E aí fui aprendendo com o tempo de criar a minha história ali dentro para mim, uma vez que eu não tenho essa necessidade de mostrar, mas também está ali para todo mundo fazer a consulta. Enfim, segui nesse formato. Então, para mim serviu muito bem. Volto a repetir, não me chame para falar sobre mestrado, que é algo muito pessoal. Eu gostei, mas teve uma série de empecilhos. Como eu falei, eu busquei uma coisa, veio outra. Então, não me peça, porque eu não quero falar mal de nenhuma instituição e reconheço o meu esforço em terminar o mestrado, como eu falei, porque depende muito do profissional, do aluno, do quanto você vai se dedicar para aquilo. Isso para o presencial também. Eu não falo, embora não escondo de ninguém, tá? Volto a dizer, mas se você buscar meu currículo, você buscar minha história, por diversas vezes foi dito onde eu fiz o técnico, onde foi feito a graduação, mas eu não tenho ali o intuito de te induzir a buscar o mesmo caminho. Não tenho esse papel, tá? E principalmente porque hoje tenho um CNPJ a nível de escola, embora a minha escola não trata habilitação, iniciação profissional. Ela trata aprimoramento, aperfeiçoamento profissional. Ela habilita um profissional que já é formado para trabalhar com um determinado método, um determinado segmento, ok? Então tem que deixar isso também bastante claro. Nós não damos formação inicial. E aí as coisas foram acontecendo então. Hoje ainda tenho um outro mestrado em andamento, estou com esse mestrado, pretendo continuar. E aí, começamos em 2017 para 2018,
não me lembro muito bem o ano, mas eu sei que pelo menos foi 2018. Mas acho que tudo começou em 2017. Implantaram uma pós-graduação em intradérmicos para os esteticistas. Inclusive, até mesmo uma escola que dá aula, que dá pós para biomédico, para o biomédico se transformar em um biomédico esteta, algumas alunas me disseram que procuraram esse tipo de escola, que aceitavam o esteticista para realizar a pós, mas que ele não poderia executar. E não poderia nem ficar fazendo pergunta, porque não tinha direito a isso. Podia assistir a aula, então não sei para que me serviria esse tipo de curso. E aí, em 2017, vieram conversar comigo, apresentando uma proposta de intradérmicos para esteticista, e eu achei formidável. Achei formidável. Mas aí, agora, é que vem a história, né? Porque aí vão falar, Everton, então você acha que a lei nos traz todo esse amparo? Vocês vão entender que existem coisas que a lei é clara e outras coisas que não. E aí a coisa pega. Vamos voltar um pouco à história. Em 2017, começou o boom da caneta pressurizada. E aí todo mundo fazendo esse curso, todo mundo procurando. Eu não trouxe o curso, por quê? Porque a caneta era registrada como aplicador de medicamento. Como que eu vou justificar usar um equipamento que se chama aplicador de medicamento? Então, eu não tenho base jurídica para defender. Quando eu digo eu não tenho, estou falando de mim, escola, porque vieram me cobrar o curso dentro da escola. E eu não sou como muitos professores que só vão ali e assumem aquele momento dentro da sala de aula, da aula, pronto, acabou. A gente tem todo um departamento por detrás. Então, tudo aquilo que eu levo de informação para você, embora a responsabilidade do atendimento é do profissional, eu sempre vou dar um apoio para esse meu profissional quando ele tiver enfrentar algum problema. Quem é aluno meu sabe, né? Nós não corremos disso em nenhum momento. O vídeo é longo, mas fica até o final, porque esteticista, isso vai te ajudar, vai te favorecer muito, obter algumas informações. Como eu disse, eu não quero mudar o pensamento de ninguém, mas eu quero que você entenda como algumas coisas aconteceram na minha vida profissional, já que você optou por buscar ou parar para assistir esse vídeo, tá? Então, eu disse que eu era contra. Depois, um outro argumento meu, isso já logo quando nós tivemos a Lei 13.643 aprovada e a técnica crescendo, né? A intradermo pressurizada crescendo. Aí, eu justificava ainda, gente, como que eu vou aplicar algo na pele do meu cliente se o que tem para ser aplicado é um fármaco? Eu não tenho relação com fármaco dentro da formação. E aí, eu sempre justifiquei dessa forma, mas sabendo que a qualquer momento o cenário iria mudar. E aí eu comecei, em 2018, a buscar cursos. Eu fui fazer curso, fiz curso fora do país, acerca de pressurizada, fui fazendo quieto, sempre deixando claro de que não poderia, mas sempre ali sabendo que as empresas estavam se mobilizando para mudar o formato do registro, do equipamento, até que a indústria cosmética, 3 grandes empresas lançaram mesclas cosméticas para pressurizar. Aí, veja só, aí a coisa muda de figura. Naquela altura, nós já tínhamos a Lei 13.643 que diz que nós vamos trabalhar com todo cosmético, registrado na Anvisa. Se surgiu um cosmético que tem a promessa de ser entregue dentro da pele, pera lá, por que eu não vou poder utilizar? Por quê? A lei nunca... Gente, a lei não vai tratar de nomes de equipamentos que eu uso, de nomes de técnicas. A lei, ela traz barreiras para que você não fique avançando muito. E a preocupação sempre foi muito de avançar, principalmente dentro do ato médico, porque esbarrou no ato médico, não tem como contestar. São leis. Lei está acima de qualquer conselho federal. Lei está acima de qualquer conselho, né? A lei é a autoridade máxima. Então, sempre partimos deste princípio. Olha como a história é longa. Mas eu comecei a ver que o cenário estava sendo mudado. E aí, quando foi no meio do ano de 2019, lançaram uma caneta cujo registro não era mais aplicador de medicamento. Foi lançado como um injetor. Naquele momento,
eu já tinha ali uma experiência muito grande com a técnica e eu me senti seguro para dar o curso. Fui atrás, deixa eu tocar aqui na tela, fui atrás de montar o curso, já estava pronto para aquilo. Eu já tinha uma apostila com 160 páginas, tudo detalhado. Eu ia fazer os cursos, e todos os cursos que eu recebia eram 5 folhas, 10 folhas, e metade das folhas eram para falar de anatomia, de fisiologia e nada da técnica. E eu senti muita necessidade de criar um material mais amplo e fui construindo esse meu material, buscando informação, estudei muito. Quando eu me senti preparado, aí eu observei que havia uma certa falha no registro dos produtos, que futuramente pode ser contestado, mas também não vim aqui para falar sobre isso. Eu senti a necessidade de documentar a história do esteticista dentro da intradermoterapia pressurizada. E aí o que eu fiz? Criei um livro, diga-se de passagem, foi muito rápido, mais adaptando ao material apostilado, e construí esse livro para registrar ele e ter como um documento, com provas, com tudo, fotos, com propagandas, com a lei do esteticista, com os meus argumentos, com os argumentos jurídicos que recebemos. Tem um som externo aí que vai interferir um pouco, mas vou seguir. E aí, fiz isso. Então, não vendo o livro faz parte do meu curso, não estou aqui para vender o curso, mas só para entender por que eu fui lá e fiz isso. Depois eu avancei, então fui o primeiro profissional a lançar um livro de intradermo pressurizada. Então, esse é um trabalho que eu tenho orgulho no mundo, porque a gente pesquisou e não encontrou. Se alguém souber de algum livro que veio antes, me avise, por favor, que eu tenho muito interesse em conhecer materiais, ou então de pelo menos saber que isso aconteceu, mas buscando os registros não encontramos nada, aqui no Brasil principalmente, tá? E aí, depois avancei, hoje nós já estamos com o livro de harmonização facial com a intradermo pressurizada, harmonização corporal com a intradermo pressurizada, e já vai sair um 4º livro também voltado para o assunto de pressurizada. Não estão à venda, eles fazem parte do curso de habilitação, do curso de especialização para os profissionais, ok? Então, vamos lá. Continuei avançando e esse universo me encantando muito. E aí, comecei a investigar a hidrolipoclasia ultrassônica não aspirativa, que também tem um lado muito parecido com o do carbox, com uma particularidade extra, mas que também existe ali embasamentos jurídicos para a defesa. Eu não tenho como movimentar uma defesa a nível nacional, até porque por várias vezes isso já tentou ser feito e existem questões políticas que esbarram muito. Então é muito mais fácil o profissional sempre andar em conformidade, em comunhão, em conexão com a visa local, tá? E com isso, com muito estudo, documentos provando, às vezes tendo o seu advogado para ir ali e tentar levar adiante até quem precisa fazer essas análises. Eu aprendi que existem coisas que são feitas individuais. Em 2011 para 2012, eu fazia atendimentos, tinha escola e fazia atendimento. E aí eu atendi uma advogada no prédio comercial onde eu estava. E um dia ela me pegou muito triste, e conversando eu expliquei para ela que estava um burburinho de que nós seríamos impedidos de trabalhar com ultrassom, com correntes, aquelas conversas que sempre saem, né? E ela virou para mim e falou assim: Everton, não esquenta. Se alguma coisa acontecer, a gente entra com um processo administrativo e tenta resolver isso. Pautado na sua experiência, pautado no histórico, no currículo, a gente consegue tentar sim esse desbloqueio. Nunca precisei usar isso, tá, gente? Mas foi uma proposta que uma advogada me disse uma vez, a que eu atendi em 2011, e depois outros advogados me disseram que havia sim essa possibilidade. Então, eu aprendi que tem coisas que acontecem, que prejudicam a categoria, mas que juntos, defender todos de uma vez não rola. Primeiro porque não há união da classe, não há contribuição, porque isso vai dinheiro para poder levantar documentos, para tudo. Então é muito mais barato e vantajoso você fazer o seu, certo? Aprendi dessa forma. Então fui conhecendo mais esse universo. Voltando para a história lá, 2017, 2018, quando me apresentaram a pós em intradérmicos para esteticista. Eu não participei, não fui fazer. Algumas alunas me procuraram perguntando o que eu achava. Eu disse que não seria fácil sair de lá e trabalhar. Havia toda uma contestação com o Carbox quando eu fiz isso, imagine com os demais procedimentos.
Mas eu, enquanto professor, eu pensei, enquanto profissional esteticista, eu pensei, imagine só o prestígio que eu terei frente, inclusive, à classe médica, de entender melhor como uma toxina botulínica é feita, de entender melhor como um fio de sustentação é aplicado, de entender melhor o processo de um peeling um pouco mais agressivo, de entender a aplicação do laser, tanto na teoria como na prática, porque a pós te traz essa possibilidade. E a gente tem que lembrar, gente, que pós é uma instituição, ela tem liberdade para criar o curso que ela quiser, tá? Depois, se a gente vai poder trabalhar de uma forma realmente tranquila, isso envolve outros aspectos. Porque a nossa Constituição, ela é clara de que nós temos acesso ao conhecimento, precisamos ter acesso ao conhecimento, isso é assegurado por lei, né? Aí depois a gente tem que ver outros esbarramentos aí, volto a repetir, como por exemplo, inclusive a questão do ato médico. E aí eu disse para essas profissionais que resolveram fazer a pós, elas falaram, o que você acha? Eu falei, olha, eu faria nem que fosse a título de conhecimento. Se eu irei poder trabalhar ou não, se vou me sentir seguro ou não, eu acredito que o valor a nível de conhecimento é inestimável. Quem melhor do que eu, esteticista, que sei executar aquele serviço, que aprendi mais, quem melhor que esse profissional para preparar uma pele para uma agressão mais profunda de um peeling que um médico vá fazer? Quem melhor do que esse profissional para executar um pós-toxina botulínica para melhorar ainda mais essa pele, para dar um up ainda mais? Porque muitos profissionais me procuram e falam, professor, o que eu posso, o que eu não posso fazer numa pessoa que acabou de fazer toxina botulínica? Muita gente não conhece, não sabe o que é o procedimento, não sabe quais são as indicações e contraindicações, e aí fica perdida. Então, desde o início, eu sempre achei melhor você escolher esse tipo de pós do que simplesmente pegar, como eu vi muitos fazerem, sair da faculdade de estética e cursar uma pós em facial, uma pós em corporal, sendo que eu já vi isso a vida toda. Né? Anatomia, fisiologia, gente, eu vi na minha formação livre, eu vi no técnico, eu vi na físio quando eu inventei de fazer, eu vi na pós que acabei realizando também, e no mestrado também acabei vendo isso, né? E vi por 2 vezes, porque os 2 mestrados têm essa questão. Então, veja só, né? Mas você quer avançar, quer ir um pouco além, você quer ampliar o seu conhecimento. Lá atrás, quando entrei para estética, tinha esteticista que participava de cirurgia estética para ver como era feito um aumento de mama, para ver como era feito ali uma redução de mama, para entender melhor como você vai executar a técnica no pós-procedimento. Ela aprendeu tudo sobre uma cirurgia. Ela saiu dali fazendo cirurgia? Não, porque ela não tem condições para isso, ela não tem permissão para isso, mas aprendeu. E comecei a analisar isso e indicar para as alunas, faça a título de conhecimento. E aí, eu não era a favor dessa pós, na condição de que poderia ser prometido que você sairia dali podendo trabalhar sem dor de cabeça, porque eu conheço como funciona a fiscalização, não funciona assim. Aí, o meu pensamento foi mudando também de lá para cá. Eu fui observando que todo mundo que chegou para estética, que não é esteticista, veio por meio de pós. Eu sempre levantei a bandeira, inclusive eu e um grupo enorme de pessoas, de que pós não habilita ninguém. E por isso que outros profissionais estariam invadindo a área da estética. Hoje eu penso numa estética realmente multidisciplinar porque é impossível inverter essa entrada que aconteceu. Isso deveria ter acontecido lá atrás. Só que demorou muito para ganharmos espaço, para ganharmos faculdades, para ganharmos pós. Até agora ainda nenhum mestrado realmente voltado para nosso interesse. Temos muito chão, né? Não temos um conselho de estética, isso leva-se anos, ainda mais essa situação política que nós vivemos, agora financeira que vamos viver pós-pandemia. Gente, isso mexe no cofre público, no dinheiro público. Então, o caminho é longo. Nós ficamos ali cerca de 4 décadas tentando movimentar leis para ter uma lei específica para o esteticista. Isso não aconteceu. Então, você acredita que um conselho vai nascer da noite para o dia? Não, não vai nascer. Eu não acredito.
Então nós precisamos arrumar a casa, precisamos estudar, precisamos crescer, precisamos ampliar, mostrar que nós temos o conhecimento, banir a entrada de pessoas por meio de formação livre, tá? A lei, ela permitiu lá atrás. Então, quem fez curso livre após, que não tem técnico ou graduação, que fez após 3 de abril de 2015, não pode ser um esteticista, não tem direito adquirido. Quem fez antes, e tem como comprovar, tem direito adquirido até que saia o conselho, e o conselho vai dizer o que ele vai ter que fazer. Você vai ter que graduar, você vai ter que fazer uma prova, existe aí regras a serem cumpridas. O meu posicionamento hoje é fazer uma leitura acerca dessa possibilidade de seguir o mesmo caminho que outras profissões que nada tem a ver com estética, tá? Porque eu acho assim, eu não estou aqui para atacar nenhuma profissão, mas não tem como dizer que a físio tinha alguma coisa a ver com a estética. Hoje, eu sei que em algumas grades curriculares eles colocaram já na formação alguma cadeira de estética. Mas eu estou falando da base, da estrutura. O biomédico a mesma coisa, adaptou, né? Então eles criaram uma pós para que através da pós pudessem entrar para a estética. O esteticista vive a estética desde o seu início, todas as cadeiras são voltadas para sua profissão. Então, quem sabe uma pós seja um caminho para a gente começar a batalhar algo no coletivo, né? Ou ainda que seja de forma individual, como eu havia mencionado para vocês. Então, por isso, eu vim aqui nesse vídeo explicar o que eu penso a respeito da pós em intradérmicos, porque me questionaram muito isso, me perguntaram muito isso. Esse é o meu posicionamento. Sinalizei que não era fácil lá atrás, ainda não continua sendo fácil, mas já deixava claro que se eu estivesse na cidade que era em São Paulo, saí de São Paulo em 2017 e vim morar no Recife, como grande parte já sabe, a minha empresa permanece em São Paulo, eu tenho esse laço com São Paulo, mas eu resolvi viver em frente ao mar, eu vim levar uma vida um pouco mais saudável, vim buscar qualidade de vida. E aí, por isso que eu acabei não fazendo, porque eu disse, se eu estivesse aqui em São Paulo, eu iria entrar para pós, sem sombra de dúvida, a nível de ampliar conhecimento. E hoje, continuo afirmando isso, tanto que estou estudando trazer a pós para o Recife para me facilitar a vida, se não formar turma no Recife, para que o pessoal do Nordeste possa realizar também, eu vou dar um jeito de fazer em São Paulo, porque eu não vou parar de estudar. Eu não vou parar de estudar. Se eu vou executar os injetáveis, os intradérmicos, se eu vou aplicar amanhã um ácido hialurônico preenchedor, que hoje a gente não tem essa segurança para trabalhar, se eu vou aplicar uma toxina botulínica, eu não sei. Não estou aqui falando que eu vou sair dali com tranquilidade e vou executar, porque eu não sei a conformidade que isso vai estar em relação à vigilância sanitária do local que eu resolver aplicar. Mas o conhecimento é de direito. Eu tenho que ampliar esse conhecimento. Eu posso realizar parcerias extremas aí com aqueles profissionais que hoje podem, que hoje ganharam direito, que lutaram para isso também, né? E houve uma estrada, como por exemplo o biomédico esteta, o farmacêutico esteta, o físio não tem esse avanço, mas provavelmente amanhã terão. O enfermeiro perdeu, voltou a ter uma parte ali. Então entenda que o que era ontem não é hoje, o que é hoje pode não ser amanhã, tudo muda muito. Mas se você não conhecer tudo isso que acontece nos bastidores, fica muito difícil. Não vim falar em nome da escola, volto a repetir, não vim falar em nome de sindicato, de associação, porque um sindicato, uma associação, eles são engessados em algumas questões, porque eles são obrigados a realmente seguir à risca e não a trabalhar com brechas, com possibilidades, como eu havia mencionado. Mas eu quero chamar a atenção sua, profissional esteticista. Você que é direito adquirido, saia do direito adquirido, porque uma hora vão te cobrar, uma hora vai mudar. Avança, vai para o técnico. Você que é técnico, se sonha amanhã em crescer um degrau a mais, vá atrás da faculdade, vá atrás da graduação, porque algumas coisas vão chegar nas nossas mãos por meio de uma pós. E aí, você vai se arrepender
amanhã de não ter começado hoje, como eu me arrependo hoje de não ter começado em 2017, 2018. Me arrependo muito, porque ajudaria muito para esse caminho, né, que eu fui me aventurar e hoje tomei muito gosto, que foi ali, por exemplo, a intradermoterapia pressurizada, mergulhei, fui entender mais como seria essa história de funcionar um cosmético dentro da pele, embora, repito, tem algumas questões ali que lá na frente pode vir a ser contestado, principalmente dos registros de produtos, enfim, mas não é esse o intuito aqui. Mas, enquanto isso não acontece, e eu não vou lutar contra isso, eu vou lutar em favor da evolução da estética, enquanto for seguro, enquanto eu observo que é um caminho possível, viável, eu vou apostar nessas possibilidades, porque foi o que aconteceu com todas as outras profissões, né? Inclusive, conversando com uma amiga minha, eu virei para ela e falei, quem sabe, depois de tudo isso acontecer, até mesmo um outro conselho possa vir a nos abraçar, dando total autonomia para nós. Eu sempre disse que eu queria estética, mas se houver a possibilidade de algum conselho nos abraçar, nos enxergando como habilitados, nos dar essa liberdade de crescimento, nos dar essa cobertura, essa segurança jurídica, aí eu penso sim em entrar para esse tipo de conselho sem sombra de dúvidas. Tá? Então, era isso. Eu acho que eu consegui aqui colocar o meu pensamento, já indo para 1 hora e 10 minutos, barulho lá fora, enfim. Mas eu vim ser o Everton CPF, eu vim ser o mais transparente possível de dar aí o meu posicionamento para aqueles que sempre vivem me pedindo. Não tenho vínculo com nenhuma instituição, tá? Quem quer saber da pós em intradérmico, joga no Google, pós-graduação em intradérmicos para esteticista, tá? Eu não estou aqui para falar da instituição, embora pelas pesquisas só tem uma instituição e essa instituição fez parceria com outras para levar para alguns estados, mas a maioria está em São Paulo realmente, aqui no Nordeste não tinha nenhuma turma, e aí vou tentar trazer para o Recife, pensando em mim, em poder viabilizar a minha entrada para facilitar eu não ter que sair daqui para São Paulo, pensando no meu crescimento, né? E aí aqueles profissionais que querem seguir o mesmo caminho, que sigam, tá? Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar, para não ter que ficar escrevendo toda hora, para não ter que ficar explicando, para não ter que ficar tocando em assuntos como funcionou com o Carbox, como funcionou com a intradermo pressurizada. É só realmente para você que tem, que está perdido e pergunta e quer o meu posicionamento, para que você saiba qual é o meu posicionamento acerca de tudo isso. E para que você conheça a minha história, assim como você tem a sua história, e que possamos respeitar todos a história do outro. Eu não sou melhor do que ninguém, eu tenho as minhas conquistas, eu tenho as minhas vitórias, eu sei o quanto isso me trouxe de alegria e continuo tendo as minhas conquistas, algumas mostro, outras ficam comigo e os meus familiares, fica aqui dentro de casa mesmo, e é assim que levo, que sigo dentro dessas questões. Então, se você compactua desse mesmo pensamento, ótimo. Se você não compactua, esse vídeo não é para levantar uma discussão entre o meu pensamento e o seu, tá? Talvez até podemos conversar algumas coisas. Não vou fazer esse tipo de conversa via WhatsApp, porque isso toma muito tempo. Então entenda, se você fizer uma postagem onde você estiver vendo esse vídeo, eu sempre tento responder todo mundo, mas ficou um assunto, um questionamento muito extenso e que me tomou muito meu trabalho. Eu não sei o que vai acontecer depois da postagem desse vídeo, né? Vai ter gente que vai super concordar, vai ter gente que não vai concordar, tem gente da outra área que entrou para a estética porque a gente abriu espaço, mas que não quer abrir espaço para que a gente possa crescer. Vai ter de um tudo. E, como eu falei, não estou aqui para convencer você a mudar de pensamento. Eu tenho o pensamento hoje que ele pode ser mudado amanhã, mas não com base naquilo que você queira argumentar. É com base na experiência que eu vivi e que eu vou continuar vivendo, porque eu não sou uma pessoa que chegou na estética agora. E embora tem gente aí com muito mais tempo de estética que eu tive a possibilidade, o privilégio de mergulhar dentro de questões
que muitos aí não mergulharam. Eu comprei briga que muitos não compraram. Então é mais por conta disso que alguns posicionamentos eles mudam, mas não de acordo com o argumento que alguém queira me impor. Tá? Às vezes até são apresentados, eu reflito e muita coisa acaba sendo absorvido. Mas existe sim uma necessidade de avaliar a minha história, aquilo que eu vi, aquilo que eu consegui conquistar e tentar estender isso para os alunos, para os profissionais de uma certa forma. E muita gente vai continuar lutando pela estética, vamos continuar indo atrás do nosso conselho. Nada disso muda, tá, gente? Então, agradeço, 1h10 de vídeo. Achei que ia fazer isso em 20, 30 minutos, no máximo 40, e dobrou aí praticamente. Então, grande beijo, que você possa escolher aquilo que é melhor para você sempre. Mais uma coisa é fato, conheça da sua lei, vá atrás de regularizar o seu espaço, não pare de estudar, não pare de buscar conhecimento, independente de você vai executar na prática ou não. Conhecimento não ocupa espaço.